Em 31 de outubro desse ano, no Halloween, vai sair a nova temporada de American Horror Story. E dessa vez eles vão trazer de volta vários integrantes originais do elenco, como o Evan Peters, a Sarah Paulson, a Jessica Lange e até a Emma Roberts. E aí a gente espera que isso traga de volta também a qualidade das primeiras temporadas, né? Que a gente se perdeu um pouco no personagem em algum momento. E em vista disso, eu acho que super vale a pena a gente voltar para as primeiras temporadas, não só para lembrar tudo o que aconteceu, porque já faz bastante tempo, né, gente? Mas também para falar de como American Horror Story é um maior exemplo do gótico americano que a gente tem na TV. Eu já tenho um short aqui no canal onde eu explico brevemente qual que é a diferença entre o gótico britânico e o gótico americano, então se você quiser você pode assistir. Mas o gótico americano ele vai pegar algumas das metáforas e das imagens do gótico britânico e ele vai adaptar para o que estava em crise nos Estados Unidos naquele momento. Então, ao invés de castelos mal assombrados, a gente vai ter mansões decadentes, cheias de culpa, cheias de segredo, que é o coração do gótico, né, gente? E aí, os temas mais em comum que a gente vai ter no gótico americano vai ser decadência familiar, culpa religiosa e o colapso do sonho americano. E tudo isso já fica escancarado na primeira temporada da série, que é a Murder House. Então, como vocês bem podem lembrar, no começo da série a gente tem uma família aí, aparentemente a família perfeita americana, composta pelo Ben, a Vivian e a Violet, e eles estão se mudando aí para uma casa super bonita nos subúrbios, né, em busca de um novo recomeço. E daí pra frente é só pra trás, porque essa casa que aparentemente é linda, é antiga, tá super bem conservada, ela é mal assombrada e ela funciona como um arquivo de todas as tragédias familiares que já aconteceram naquele lugar. Então essa família que chega toda esperançosa e representando muito um dos sonhos americanos, que é essa unidade familiar, ela já tá colapsada desde o começo, porque logo que a série abre, a gente já entende ali que o pai, ele cometeu uma traição. Então o pai mesmo da família, o Ben, ele já destruiu esse ideal de sonho americano, o que é extremamente gótico. Então, logo que a família chega na casa, uma das integrantes mais importantes da série que a gente vai conhecer é a Moira, que é a governanta da casa. E a gente sabe que ela é um fantasma, ela logo do início fica muito evidente isso. E uma coisa curiosa sobre a personagem da Moira é que para os homens ela aparenta como ser uma mulher jovem, super bonita, e para as mulheres ela parece ser uma senhora mesmo. O que já deixa pra gente muito evidente que a Moira ela é a representação do desejo masculino. O que é muito triste, porque conforme a série vai avançando e a gente vê a história da Moira, a gente sabe que ela não só foi vítima de uma violência sexual pelo antigo patrão da casa, como ela tá presa nesse ciclo de abuso e de objetificação, enfim. Essa temporada ela vai realmente focar muito no papel da mulher e nas dificuldades que as mulheres passam aí ao longo da sociedade. E aí, principalmente no que toca à família, a Moira ela realmente vai tentar fazer com que o Ben dê uma triscada ali e traia a Vivian de novo, né? Porque a Moira ela não acredita em homens, ela não acha que homens prestam e super justificado, né, com a história dela. E ela sabe desse histórico de traição, então ela ficaria a temporada inteira tentando seduzir o Ben, tentando fazer ele, né, ceder aos desejos, e ele luta contra isso, mesmo estando claro que isso é muito da natureza dele, né? Ele é um traidor. E conforme a série vai passando, a gente vê que as mentiras dele só vão se acumulando e isso vai apodrecendo toda a família dele. E outra coisa curiosa sobre a figura da Moira é que ela é uma governanta, né? E na tradição gótica, as governantas elas têm um papel muito curioso porque elas estão ali como observando tudo. Elas sabem todos os segredos da família, tudo de ruim que está acontecendo naquela casa, mas sem de fato pertencer àquele espaço. Então, novamente, a gente vai ver o Ryan Murphy trazendo aí esse papel super clássico pra série e dando muita ênfase pra Moira. E ao decorrer da série, a Moira vai ficar super próxima da Vivian, que é a mãe, e a Vivian tá passando por um momento muito difícil, porque além do marido ter traído ela acabou tendo um aborto espontâneo numa gravidez. Então, ela perde o bebê dela logo antes da série começar, e a gente vai lidar com as consequências dessa perda ao longo da série. E nesse momento de dor e de luto é que o Ben de fato acaba cometendo a traição com ela, com uma aluna dele que é a Hayden. E um dos temas que a temporada vai tocar bastante é na questão da maternidade, porque a gente tem esse ideal de maternidade muito idealizado que é propagado aí há muito tempo, mas a série vai aí colocar pra gente questões desconfortáveis em relação a, às vezes a maternidade não é bem aquilo que a gente pensa. E às vezes você, apesar de querer ser mãe, não tem a capacidade de cumprir aquele papel. Então na casa, como eu disse, ela vai funcionar como um arquivo de tragédias familiares
E lá a gente vai ver vários exemplos de maternidade que, assim, são no mínimo problemáticos. Então, logo de cara, em um dos flashbacks que a gente tem aí no meio da temporada, a gente vê que essa casa foi construída pelo Dr. Charles Montgomery para sua esposa Nora, e eles têm um filho pequeno, um bebê, que é o Thaddeus. E aí de cara dá pra ver que a Nora, apesar dela amar o filho dela, ela não tem jeito nenhum pra ser mãe. Ela não tem paciência com a criança, dá pra ver que aquela mulher que achou que precisava cumprir o seu papel na sociedade, até porque isso se passa lá nos anos 20, mas ela de fato não sabe lidar com o filho dela, apesar de ter amor. Então, uma das cenas iniciais que eles aparecem, ela e o Charles, a criança, estão jantando, ela e o Charles começam a brigar, a criança começa a chorar e imediatamente ela já chama uma das empregadas da casa e fala, você já sabe, né, quando ele chorar, pega ele e sai daqui, né, pelo amor de Deus, não deixa essa criança chorando aqui. Então dá pra ver esse conflito entre querer ser mãe, ter o papel de mãe, mas não conseguir exercê-lo com propriedade. E aí o Charles e a Nora estão passando por dificuldades financeiras, né? O Charles aparentemente não tá conseguindo se sair muito bem ali, ele é médico, mas ele não tá conseguindo ter muitos clientes. E a Nora, que aparentemente vem de uma família aí muito rica e tá acostumada com a boa vida, ela tem uma ideia de transformar a casa deles numa clínica clandestina de aborto. Então ela encontra mulheres que estão numa situação de querer abortar e leva elas pro Charles e coleta o dinheiro. E aí acho que começa o ciclo de abuso de fato naquela casa. É isso que dá o start, é essa violência. E não pelo aborto em si, porque a série vai colocar pra gente várias questões, como eu disse, da maternidade, mas eu não acho que em nenhum momento é criticando o aborto, mas é trazendo assim pra discussão, né, quando que isso é válido, quando que a gente deve fazer isso e quais são principalmente as consequências disso, não só para as mulheres, mas para a família em si. Então eu acho que principalmente esse primeiro momento de fissão aí, de tensão entre o Charles e a Nora é o que começa esse ciclo de violência na Murder House. E aí uma das mulheres que são clientes deles, né, que fez um aborto com eles, o marido dela acaba descobrindo que ela fez um aborto. E esse marido aí, num surto de violência, ele sequestra o filho do casal, ele sequestra o filho da Nora e do Charles, que é o Thaddeus, e ele devolve a criança pra eles em pedaços. Então aí realmente é o primeiro ponto de violência que tem essa quebra na casa. E aí o Charles e a Nora, tomado pela dor, não sabendo lidar com o luto, o Charles pega os restos mortais do bebê e tem um momento ali meio Frankenstein, então ele consegue trazer a criança de volta à vida, mas completamente mutilada, completamente desprovida de alma, de natureza, e a Nora não sabe o que fazer com aquilo, ela não aceita aquilo como filho dela, e daí pra frente, gente, realmente é só pra trás. Então esse é o primeiro caso que a gente tem realmente da maternidade como culpa, como dor, como violência. Outro caso muito claro também é o da Constance, que é interpretada pela Jessica Lange, que aí é uma personagem central na temporada também, ela tá em tudo, ela é a estrela do show pra mim. E a Constance é uma mulher complicada também, ela é uma mulher sofrida, o marido traía ela, então ela tem essa relação complexa com homens. E apesar que a Constance ama muito os filhos dela, ela também não sabe lidar com a maternidade. Se eu não me engano, ela tem 3 filhos e cada um desses filhos vai ser um desafio pra ela que ela realmente não consegue responder à altura. Então, um dos primeiros é o Bo, que é um menino que veio com algum tipo de deformidade, de deficiência. Ela não sabe lidar com isso, ela acorrenta o menino no sótão da casa e quando a assistência social descobre o que está acontecendo e vão tirar ele dela, ela acha que a melhor solução que tem é pedir pro parceiro dela no momento desviver essa criança. E lógico, acho que a Constance já sabe que quem morre naquela casa permanece naquela casa como fantasma, então é uma maneira dela manter o filho dela. Então perceba, ela não consegue cumprir o papel dela de mãe, ao mesmo tempo que ela ama muito o filho e quer ele perto dela. Então é doentio, é grotesco, é problemático e essa é a solução que ela encontra. A outra filha dela é a Eddie, que tem síndrome de Down. E a Eddie, gente, é uma menina incrível. Ela é corajosa, ela é destemida, ela é confiante, ela é engraçada. Ela não deixa em nenhum momento o mundo apagar o brilho dela, mas a mãe tenta a todo custo. A Constance não consegue enxergar a filha dela como mulher e nem como ser humano. As maneiras a quais ela se refere à filha dela são sempre diminuindo ela, criticando ela, rebaixando ela a uma condição subhumana. Então é uma relação tóxica, é complexo. Ao mesmo tempo que você vê que tem amor, né? Quando a filha de fato falece em algum momento da temporada, a Eddie é atropelada na noite de Halloween, então ela acaba falecendo. E a gente vê o sofrimento da Constance naquele momento, de assim, eu não consigo te amar da maneira que você precisa,
não consegui ser a mãe que você precisava, não consegui ser mãe ponto, mas o amor ainda estava aqui, então que complexa essa situação, né? E o terceiro filho da Constance é o Tate, interpretado pelo Evan Peters, que é um menino lindo, e a Constance fala isso, fala, ele veio perfeito, mas algo quebrado por dentro. Então, o Tate, a gente sabe que ele é um menino extremamente problemático, com pensamentos horrorosos, e quando eles mudam, né, pra Murder House, isso só se amplifica. Inclusive, uma das discussões que a série vai trazer, né, porque, como eu disse, o gótico sempre vai tentar refletir quais são os problemas da sociedade naquele momento. Então, aborto, com certeza, é um que está sempre presente nas discussões dos Estados Unidos, e um que o Tate vai trazer um pouco é da violência infantil. Então o Tate, ele comete um massacre na escola onde ele estuda. Ele mata um monte de adolescente e durante a série nem ele mesmo consegue explicar o porquê que ele fez aquilo. Ele é tomado por essa raiva e por essa injustiça e por essas frustrações, ou de fato só tem algo quebrado nele, nunca fica claro pra gente. E ele comete esse ato horroroso e ele acaba morrendo no final por conta disso. Ele é assassinado, não assassinado, mas ele é executado na casa dele pela polícia que tá ali pra prender ele no momento. Então, que é outro assunto que aí nunca deixa de ser relevante na sociedade dos Estados Unidos, né? A gente, infelizmente, vira e mexe, tem notícias de tiroteios em escolas. É uma coisa que tá ali sempre tensa, sempre presente, e a série quis realmente mexer nesse vespeiro. Então é outro assunto super importante que a série traz aí pra discussão. E mesmo o Tate tendo feito tudo isso e ter sido essa pessoa horrível, a Constance não deixa de amar ele e não deixa de tentar ajudar ele da maneira dela. Então quando ela descobre que a família Harmon tá se mudando pra essa casa, ela também descobre que o Ben é um psicólogo, psiquiatra, e ela pede pro Ben cuidar do Tate, tratar o Tate, né? Lógico, em nenhum momento o Ben sabe que o Tate já tá morto e nem que ele é filho da Constance. Mas o Tate vira paciente dele e eles desenvolvem uma relação bem complexa também, bem horrorosa. Mas pra fechar essa ideia da maternidade, a casa tá realmente ali pra mostrar a maternidade como uma coisa distorcida, né? Então tem essa questão da idealização da maternidade, né, de nós mulheres sentirmos que é o nosso papel e é o nosso dever na sociedade de ser mãe. E tem a realidade da coisa realmente, de obviamente American Horror Story vai levar isso para um outro nível, uma outra potência, muito exagerada e muito grotesca para causar impacto. Mas são discussões que eu acho válida, né, de às vezes o querer e o poder são coisas distantes, né. E isso tudo culmina também na Vivian engravidando de novo naquela casa. E é bem complexo também porque a gravidez dela, não sei se vocês lembram, ela fica grávida de gêmeos. Um é do Ben e o outro é do Tate. Então o Tate abusa sexualmente dela, ela não tem conhecimento na hora que é isso que tá acontecendo, ela acha que é o Ben no momento, mas é o Tate que tá fazendo aquilo. Então ela dá à luz ao filho do Tate, que inclusive é o anticristo. Que aqui também foi uma grande homenagem a Rosemary's Baby. Então o Ryan Murphy, como eu disse, ele sempre tá tentando trazer esses elementos clássicos para as obras dele, o que é bem interessante. E aí a gente tem essa ideia de união familiar, de maternidade, como sendo um espaço de horror. Então o Ryan Murphy vai expor aqui as piores faces da família e da maternidade. E aí, né, falando de mães e pais incompetentes, a gente tem a Violet, que é a filha do casal, e ela é uma adolescente extremamente machucada e negligenciada. Ela é aquele estereótipo de adolescente que a gente tem, que tá sofrendo, que não é ouvida, que tá tentando chamar a atenção a qualquer custo dos pais, sem retorno nenhum. E é muito triste ver a trajetória da Violet, porque a temporada inteira ela tenta amar os pais, ela tenta apoiar os pais, mas ela precisa ser ouvida e ela não sente que ela tem espaço naquela família, porque de fato ela não tem. Os pais estão muito ocupados, passando pelo luto dessa criança que eles perderam, pela traição do pai e todos os desenrolamentos que tem disso, e também a gravidez nova da mãe. Então a Violet, em momento nenhum, é uma prioridade. O que abre espaço para ela começar a se relacionar com o Tate, e por mais que o pai e a mãe em algum momento ali tentem afastar os dois, eles não conseguem. Eles não estão entendendo o que está acontecendo também, gente. Eles não estão prestando atenção nela. Enfim, e aí no momento de dor, a Violet, ela acaba tentando se suicidar e ela consegue. Só que demora um tempo pra ela entender o que aconteceu com ela, porque quando você falece, né, quando você morre na Murder House, o seu espírito fica preso ali. E você é corpóreo, você consegue mexer nas coisas, as pessoas conseguem te ver. É meio que como se existisse uma outra dimensão ali junto com a nossa, onde todo mundo pode coabitar. Então demora um tempo pra Violet perceber que ela acabou morrendo realmente na tentativa de suicídio dela e que o Tate não conseguiu salvá-la. E a cena que ela descobre, gente, é horrorosa. É de partir o coração.
É nesse momento que ela entende, tipo, poxa, eu não queria ter morrido, eu não queria ter feito isso, foi realmente um cry for help, mas enfim, o que tá feito, tá feito. E o pior de tudo, demora muito tempo pros pais dela entenderem que ela tinha falecido. Muito tempo. Tudo bem que eles estão vendo ali o fantasma dela, mas assim, ela não tá comendo, ela não tá saindo de casa, ela fica semanas sem ir pro colégio e só começa a chamar a atenção deles quando autoridades de fora chamam essa atenção. Então, quando alguém da escola liga e fala, olha, ela não vem aqui há 16 dias, a gente vai chamar, né, a polícia, sei lá, vai entrar em contato com alguma autoridade, porque isso não pode acontecer. E mesmo assim, eles não entendem ainda que ela não tá mais lá. Então, assim, é realmente o colapso do sonho americano, né? É uma família que tinha tudo pra ser boa, pra ser perfeita, que é o que todo mundo aparentemente quer, mas ela tá podre por dentro. Podre por dentro. Os pais apodreceram a família. E a série vai trazer também um pouco essa ideia de não importa qual estrutura familiar você esteja, elas estão fadadas ao fracasso, porque a gente tem um casal aqui também, que é o Chad e o Travis, é um casal gay, que aparentemente também tem tudo pra ser felizes, eles querem adotar um bebê, eles compraram essa casa nova, eles estão super felizes. E, gente, também nada dá certo. Não existe comunicação entre eles. O Travis trai o Chad o tempo todo. Então, assim, eles parecem também ser um casal ótimo, mas também algo tá muito partido naquela relação. E parece que a casa só se alimenta disso. A casa não só respira e guarda e armazena todos os traumas de todo mundo que já passou por ali, como ela também, assim, vai contaminando todo mundo que entra naquele espaço. Parece que ela amplifica tudo de ruim que aquela família já chega, sabe? Então é realmente assim, é o gótico na sua mais pura potência. Então, como vocês bem podem lembrar, né, a série termina com toda a família Harmon morta naquela casa. Então, a Vivian acaba falecendo durante o parto, do que a gente depois vai ver que é o Michael Langdon, né, que vai ser aí o protagonista da 8ª temporada, o Apocalipse. O Ben, ele é morto na casa também pela Hayden, que nem falei também, né, mas não sei se vocês lembram, a Hayden, que é essa aluna com a qual o Ben traiu a Vivian, ela volta atrás do Ben, ela tá grávida, ela tenta prender ele de algum jeito e ela acaba sendo morta na casa, o espírito dela fica lá, ela enche o saco daquela família e ainda depois por cima ela mata o Ben, como quem diz. Você vai ficar com esse comigo aqui também? Vai ser não. A Constance vai cuidar do Michael, que é em tese o neto dela, né, porque ele é filho do Tate. E, enfim, e é assim que termina a temporada, com a família presa naquela casa e presa naquele ciclo horroroso de culpa, de dor, de violência e de traição. Então, gente, no final das contas, Murder House não é só uma história sobre fantasmas, embora essa parte seja muito legal, mas ela é um grande reflexo e um grande debate de tudo que está errado na sociedade dos Estados Unidos. São assuntos que nunca deixam de ser atuais, que estão sempre assombrando a sociedade e que eles não são muito bem tratados. Então, de fato, sim, a gente precisa voltar a falar sobre isso. Nos últimos tempos, a gente teve tiroteio nos Estados Unidos, a gente está tendo discussões sobre revogar a legalização do aborto em vários estados, a gente está tendo uma onda conservadora super grande no mundo que está aí cada vez mais querendo podar os direitos das mulheres, colocar a gente nessa caixa onde a gente tem que cumprir papéis estabelecidos e, enfim, ficar em casa e trabalhar e ser mãe. E como isso pode ser fatal para muitas de nós. Então são discussões que realmente vale a pena ter. E é curioso que uma série lá tem mais de 10 anos essa temporada, ela ainda é ultra mega relevante para hoje. Então aí todo mês eu vou estar soltando um vídeo sobre cada temporada pra gente ir relembrando e vendo os pontos mais importantes até a nova temporada sair. Mas eu espero de coração que a próxima temporada traga de volta a glória dos primeiros dias, porque, gente, chegando ali na temporada 8, 9, né, a gente se perdeu um pouco, né? Algo se perdeu ali. Então eu espero muito que trazendo o elenco original de volta, o Ryan Murphy esteja inspirado a realmente dar tudo de si na nova temporada. E só um fun fact que eu acho muito legal é que o Ryan Murphy, a gente sabe, né, que ele tem um negocinho ali com serial killer, ele tem, né, ele é uma true crime girly que nem a gente. Então toda temporada ele sempre traz de alguma forma alguma figura meio famosa, né? E eu não sei se vocês sabem, se vocês também, tipo, gostam de true crime e pesquisam as coisas, mas nessa temporada ele faz referência a um assassinato que foi super famoso nos Estados Unidos, que foi o da Dália Negra. Então a gente tem ali a Elizabeth Short, que foi essa vítima do Dália Negra, que foi um dos casos mais impactantes e que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, quem foi. E o Ryan Murphy, ele traz isso como sendo um integrante da Murder House, né? Um dos donos da Murder House em algum momento que cometeu esse crime.
Então, novamente, a gente vê que aquela casa não só ela atrai pessoas ruins que estão passando por coisas podres, mas também amplifica isso, né? Então, interessante. Em toda temporada ele vai trazer alguém, né? É incrível. Toda temporada tem algum serial killer ali. Né? Tô dor da cabeça, mas a gente ama o Divo, né? Fazer o quê? Ele é bom no que ele faz. Então é isso, gente. Se vocês já chegaram até aqui, pelo amor de Deus, já se inscreve, deixa o seu like e até a próxima. Beijo!